Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Hoje nós vamos conversar sobre a reencarnação. O tópico da nossa palestra de hoje é a justiça da reencarnação. Pois bem, a reencarnação, ela é um dogma do Espiritismo. Toda a estrutura do Espiritismo, toda a sua doutrina, ela é construída sobre essa base, esse alicerce. Então, são dois aspectos fundamentais que nós devemos observar. O primeiro é o da vida futura. E a vida futura, portanto, ela só é possível por intermédio da reencarnação. Esse tópico, ele está previsto, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, especificamente no capítulo 4, exatamente sob esse título, Justiça da Reencarnação. Lá, os Espíritos buscam explicar por que a reencarnação é uma manifestação da soberana justiça de Deus. Se olharmos ao nosso redor, podemos perceber inúmeras situações que são verdadeiros obstáculos, físicos ou psíquicos, que impedem o igual desenvolvimento humano. Não existe igualdade material na Terra. As pessoas não nascem nas mesmas condições e não possuem as mesmas oportunidades de desenvolvimento. E isso é fato. Como eu disse, portanto, há pouco, basta que nós olhemos para os lados que nós vamos ver inúmeras situações que podem, portanto, gerar dificuldades para quem está encarnado. Inúmeras. Desde situações econômicas a questões de saúde física e mental e por aí vai. Se nós encararmos essas flagrantes diferenças sob um ponto de vista materialista, baseado numa única existência ou baseada cujo alicerce, melhor dizendo, seja a vida única, dificilmente conseguiríamos afirmar que ela é um produto de um Deus justo e bom. Então, para o Espiritismo, se só existe uma vida, a análise do conjunto das inúmeras situações presentes no planeta nos levaria a uma absoluta incompreensão do termo justiça divina até. Porque existem pessoas que têm vidas boas, vidas confortáveis, que não sofrem grandes ataques, seja na sua saúde, seja na sua integridade física. Já existem outras que mal têm o que comer, que justificaria, portanto, situações tão díspares. Onde estaria a justiça divina se essas duas pessoas, que seriam filhos da mesma criatura, do mesmo Deus, o que justificaria que elas vivessem ou tivessem existências tão distintas? Uma na opulência e outra numa completa miséria. Uma em estado de saúde e a outra sujeitas a todos os tipos de doenças. Outras com vidas muito seguras, tendo garantida a sua integridade física, enfim, e outras que estariam sujeitas a todo tipo de violência. Não haveria, portanto, em se dizer que em apenas uma existência nós teríamos condições de nos desenvolver como seres humanos, de aprendermos tudo o que haveria para aprender e, em virtude disso, sermos capazes, portanto, de recebermos os nossos prêmios, ou seja, ir para o céu ou para o inferno, apenas baseado em uma única existência.
a única conclusão que nós poderíamos tirar disso é que Deus não é justo. O Espiritismo, portanto, ele vem contradizer isso e vem trazer a doutrina da reencarnação como uma forma de, ao mesmo tempo, clarear ou esclarecer e reforçar essa justiça divina, bem como explicar, portanto, o seu mecanismo. A reencarnação, então, ela acaba funcionando como uma forma de materialização da justiça divina. Mas veja, se só há uma vida, como justificar a existência e o destino de pessoas que apenas passaram por sofrimentos, que foram vítimas dos mais terríveis crimes, ou que praticaram os mais atrozes delitos? Como explicar aqueles que nada conseguiram construir em virtude da dureza da vida que tiveram? O Espiritismo questiona então o seguinte: só há uma única chance para acertar? E mais, a forma de reparar os erros é tão somente arrepender-se no leito de morte, que tudo se apaga? Que justiça é essa que ignora os sofrimentos das vítimas? Portanto, sob a luz do Espiritismo, a doutrina da vida única, ela leva a situações absolutamente injustas e nada explica. Aquelas pessoas que morreram muito cedo e nem sequer tomaram consciência da própria existência, perderam a chance de evolução e ficarão perdidas pela eternidade sem uma situação definida. Isso retrata a justiça divina? Claro que não. Ao contrário. Se eu sequer tive chance de me desenvolver enquanto ser humano, como que eu posso ser avaliado se eu sou merecedor ou não desse ou daquele resultado? Simplesmente não dá. Não é possível. A reencarnação, portanto, se bem entendida, ela é um fator fundamental na vida do espírito. Pela reencarnação, aquele que praticou o mal, por exemplo, ele não se vê livre das consequências de seus atos, apenas porque se arrependeu. Esse é um fator importante. Entretanto, ele terá, em outras existências, a oportunidade de reparar os erros que cometeu. Porque apenas reparando os erros que nós cometemos é que seremos capazes, de fato, de fazermos jus a algum resultado útil das nossas ações. Tudo que nós fazemos gera consequência. Todos os nossos atos geram consequências. Já dissemos isso aqui anteriormente. Então, quando eu pratico boas ações, as consequências que retornam para mim, elas têm essa mesma natureza. E quando eu pratico más ações, quando eu pratico mal para alguém, da mesma forma, as consequências desses meus atos terão essa exata e mesma natureza. Se eu me arrependesse e isso fosse capaz de apagar todos os erros dos nossos atos, quais seriam os nossos méritos? Errar, me arrepender, levar os olhos para Deus, fazer algumas preces. Isso, portanto, fere o mais basilar sentimento de justiça, especialmente no que diz respeito à vítima. Ora, mas eu sofri as consequências terríveis do ato que alguém praticou contra mim e ele apenas e tão somente se arrependeu disso. Ótimo, é um passo importante. Mas não haverá uma reparação? Fica por isso mesmo? A reencarnação, portanto, vem trazer um elemento a mais. Sim, o arrependimento ele é muito importante, mas a reparação é essencial. E se ela não puder ser feita nessa vida,
como fica? Estaríamos isentos, portanto, de nossas responsabilidades? Então o Espiritismo vem esclarecer que não, que em outras e posteriores existências, portanto, nós teremos a oportunidade de aí sim reparar, portanto, aqueles erros que nós cometemos. Aqueles que vieram ao mundo, portanto, apenas para exemplificar, com deficiências físicas ou mentais, ou mesmo aqueles que desencarnaram em tenridade, que não puderam se desenvolver plenamente, eles não perdem as experiências que tiveram. Porque as vidas, as experiências, melhor dizendo, elas são cumulativas. E, por mais breve que seja a vida na carne, todos os segundos de experiência vivenciados, eles contam. Porque a existência, ou melhor, porque as existências, elas são solidárias, elas se comunicam. E isso que nós vivemos, portanto, numa vida, ele se reflete e aproveita, ou é aproveitado, portanto, na próxima. Daí o sistema da reencarnação. Então, nenhuma existência é perdida, nenhuma existência é inútil, nenhuma experiência vivida na carne, portanto, deixa de ter consideração. Não há uma única ação boa que não gere boas consequências, assim como não há uma única ação ruim, malévola, negativa, que também não produza consequências, seja nessa, seja em uma outra vida. É dessa forma, portanto, que a reencarnação, ela é manifestação da justiça divina. Por meio dela, o faltoso pode se reformar e se redimir, e todos podem continuamente se desenvolver. Levando em conta também a reencarnação, devemos ter em mente que a vida na Terra não é mais que um minúsculo momento na eternidade. E que as vidas do espírito são incontáveis. De modo que o que pode parecer uma vida de privações e sofrimentos, e portanto uma vida injusta, ela é, na verdade, apenas o prosseguimento, a continuação de uma caminhada evolutiva, que por vezes é tortuosa. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. E Deus lhes fornece os meios para alcançá-la. Seja pelas provações da vida corporal, seja pelo fato de ter essa existência na carne. Mas, na sua justiça, lhes permite fazer em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira. Não ficamos, portanto, à mercê de um tempo exíguo. O que não conseguirmos fazer agora, teremos a oportunidade de fazer depois. E isso vem, portanto, em nosso benefício, de modo que nós possamos sempre praticar os atos, sofrermos as consequências, mas repararmos todos os atos que nós praticamos que possam ter causado algum tipo de mal ou algum tipo de dano. A doutrina da reencarnação, portanto, é uma manifestação inequívoca da justiça divina. Dito isso, eu agradeço a atenção de todos, me despeço e espero poder revê-los numa próxima oportunidade, muito em breve. Até lá.